Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a gravação de mais uma das nossas aulas aqui no canal Vera Historiadora. Vamos falar hoje sobre o tema que se encontra na semana 1 do PET, volume 4 do sexto ano. É uma aula que é um pouco extensa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. A gente vai falar sobre esses três povos, os hebreus, os fenícios e os persas. Bom, os hebreus e fenícios, eles são povos de origem semita, sendo que os persas, né, são povos de origem indo-europeia. Em relação aos hebreus, né, hebreus, tradição e história. Costumo dizer que a principal fonte de estudo desse povo hebreu é a Bíblia. Vejamos, a língua, a religião e os costumes dos judeus na atualidade, ele tem seus origens nos antigos hebreus. Então, quase não há esculturas, quase não há pinturas, né, templos ou outras fontes para pesquisar a história dos hebreus. Então, exatamente por isso, a Bíblia, ela é a principal fonte de estudo sobre esse povo. Então, como a Bíblia, ela é uma narrativa religiosa, né, escrita por muitas mãos, em geral é um desafio permanente para os pesquisadores, né, para os historiadores, separar o que é narrativa religiosa do que é evidência histórica. Mas, segundo a tradição bíblica, a história do povo hebreu, ela começou, na verdade, quando Abraão, né, obedecendo a uma ordem divina, ele guiou seu povo da Mesopotâmia, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui nós temos o mapa das migrações dos hebreus. Então, segundo a narrativa bíblica, Abraão, né, obedecendo a uma ordem divina, ele guiou seu povo da Mesopotâmia, saiu aqui da cidade de Ur, né, para Canaã, a terra prometida, onde hoje é a atual Palestina. Então, para alguns especialistas, né, os hebreus teriam saído da Mesopotâmia por volta de 1900, 2000 a.C. Outros acreditam que essa migração teria acontecido cinco séculos mais tarde. Então, nós temos aqui o mapa, né, todo o mapa. Primeiro mostra essa migração conduzida por Abraão, da Mesopotâmia até Jerusalém, né, na Palestina, onde a atual Palestina hoje, e depois a migração para o Egito, saíram aqui da Palestina para o Egito. Bom, conta a Bíblia, pessoal, que um período prolongado de seca em Canaã forçou o povo hebreu a migrar aqui para o Egito, para essa região aqui, que na época era governada pelos Hicsos. Então, após a expulsão dos Hicsos, os hebreus foram acusados de colaborar com o invasor e foram escravizados pelos egípcios. Então, por volta de 1250 a.C., Moisés, né, que era o filho de Hebreus, criado pela filha do faraó, ele vai libertar seu povo do cativeiro e conduzir o seu povo aqui de volta a Canaã, ok? O êxodo do Egito antigo, de volta para Canaã. Então, vai ser durante essa viagem aqui, né, que segundo a narrativa bíblica, que ele vai receber de Deus no Monte Sinai os 10 mandamentos, que era o código de leis do povo hebreu. Então, é difícil saber, assim, a veracidade de todos esses relatos, pois ainda não há fontes arqueológicas, né, nem registros escritos de outros povos contemporâneos a esse primeiro período da história dos hebreus, que confirmem de fato esses acontecimentos narrados na Bíblia. Bom, eh, a gente pode dizer o seguinte também aqui, a fase, né, as fases desse povo hebreu. De acordo com os textos bíblicos, né, Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó, eles foram os primeiros, né, os primeiros chefes do povo hebreu, ou seja, os patriarcas, né? Então é a fase dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó foram os primeiros grandes chefes do povo hebreu. Depois vem a fase dos juízes. Vejamos, em Canaã, né, formaram-se 12 tribos, cada uma delas era liderada por um chefe político e militar, né, como vocês podem ver, a fase de juízes. Fase liderada por um chefe político ou militar. Em geral, era um ancião da família mais importante. Então, em períodos difíceis, né, um líder era escolhido para exercer as autoridades sobre as tribos, que era o juiz. Então, durante o chamado período dos juízes, né, as mulheres também podiam exercer a liderança das tribos. Depois vem a outra fase, que é a fase dos reis, que é a fase dos reis, né, das monarquias. Então, voltando aqui, nesse povo hebreu, em se tratando do povo hebreu, nós temos a fase dos patriarcas,
né, que Abraão, Isaque e Jacó vão ser os primeiros grandes chefes do povo hebreu. A fase dos juízes, que é a fase liderada por um chefe político ou militar, e depois vem a fase dos reis, né? A fase dos reis, a fase da monarquia. Vejamos, segundo as narrativas bíblicas, né, a fim de reagir contra a invasão dos filisteus no século 11 a.C., os hebreus então vão mudar a sua organização política. Então, os juízes foram substituídos por um rei que exercia sua autoridade sobre todas as tribos. Então, o primeiro rei dos hebreus foi Saul ou Saulo. Com a morte de Saulo, né, Davi sobe ao trono e reinou de 1000 a 965 antes de Cristo. Então, esse novo rei aqui, Davi, ele derrotou os filisteus, conquistou a cidade de Jerusalém e também a transformou na capital do reino. Na nova capital, então, Davi centralizou e transformou, né, ele centralizou o culto ao Deus único, que era Jeová, convertendo então o monoteísmo hebraico em religião do Estado. Bom, depois vem Salomão, que era o filho de Davi, vai ser o auge, né, na verdade, do poder monárquico, né? Salomão vai reforçar o exército, vai estabelecer relações comerciais com os fenícios e também com reinos da Arábia e da África, vai, vai expandir, na verdade, o poder e a influência dos hebreus no nordeste da África e da Península Arábica. Então, foi também durante o reinado de Salomão que se construiu o primeiro templo de Jerusalém. Bom, com a morte de Salomão, vem então o rei Roboão em 926 a.C., que manteve a política do pai. Vai ser aqui durante o reinado de Roboão que vai acontecer o chamado cisma. Vejamos, que vai ser esse cisma, vai ser a divisão do reino, né? Acontece essa divisão do reino e o norte, né, vai se rebelar e criar o reino de Israel com capital em Samaria. O sul cria o reino de Judá com capital em Jerusalém. Então, esse episódio ficou conhecido como cisma. Então, após a divisão dos dois reinos, né, os habitantes do reino de Judá, esse aqui, passaram a ser conhecidos como judeus. Bom, em 722 a.C., o rei Assírio Sargão, então, conquistou o reino de Israel, deportou sua população para os territórios assírios, né, e levou estrangeiros para ocupar as terras conquistadas. Então, os descendentes dos israelitas foram perdendo a identidade hebraica e assim o reino de Israel e seu povo foram totalmente assimilados. Já o reino de Judá resistiu por mais tempo aos ataques de outros povos, né? Em 587, porém, ele foi finalmente conquistado pelos babilônicos, né? Conquistado pelos babilônicos, chamado Cativeiro da Babilônia, e foram comandados pelo rei Nabucodonosor. Então, o templo de Jerusalém ele foi destruído, os hebreus foram levados como prisioneiros. Esse episódio ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. Bom, quando os persas, então, conquistaram a Babilônia, em 538 a.C., eles autorizaram os judeus a regressar à sua terra e reconstruir o templo de Jerusalém. Só que eles foram novamente submetidos a potências estrangeiras, primeiro por Alexandre da Macedônia, né, e depois pelos romanos. Então, sob o domínio romano, a região transformou-se inicialmente no Principado da Judéia e mais tarde na província da Judéia. Então, os judeus eles vão resistir ao domínio de Roma. Só que no ano 70 depois de Cristo, os romanos aniquilaram uma grande revolta judaica, né, saquearam e destruíram o templo de Jerusalém e vão expulsar os judeus da região. Então, a maior parte desses judeus eles vão se espalhar, então, por vários domínios romanos, e esse movimento vai ficar conhecido como diáspora, né? Na verdade, esse movimento de dispersão geográfica do povo judeu pelo mundo, né, que vai acontecer após aí o ataque dos romanos, que vai destruir o Templo de Jerusalém, esse movimento vai ficar conhecido como diáspora. Aqui uma foto que mostra o Estado de Israel. Bom, em relação à religião, né, os hebreus eles eram monoteístas, né, a crença em um único Deus,
Então, diferentemente dos demais povos do Oriente da Antiguidade, os hebreus, eles eram monoteístas, né? Eles acreditavam na existência de um único Deus, que era Javé ou Jeová, né? A base da crença também dos judeus estava na Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que contém os 613 mandamentos para a vida judaica, entre eles os 10 mandamentos. Dentre os rituais e crenças praticados pelos judeus, tem a santificação do sábado, né? Que é aquele dia em que eles não exercem nenhuma outra atividade, a não ser as orações, e também a comemoração da Páscoa e de Pentecostes. Bom, hoje, né, passados mais de 2000 anos da grande diáspora dos judeus e da sua dispersão por territórios da África, da Europa e da Ásia, as leis da Torá, né, continuam sendo a base do monoteísmo judaico, ok? Bom, aqui nós temos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os fenícios, né, chamados de comerciantes do mar. Então, a civilização fenícia ela se desenvolveu onde hoje é o território do Líbano e parte da Síria. Ele é conhecido como o povo do mar. Vejamos, os fenícios é um povo de origem semita que vai se estabelecer entre uma faixa estreita de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, né? A região era uma área estratégica porque ela servia de passagem para importantes rotas comerciais, né? Então, ligando a Ásia Menor até o Egito, a Mesopotâmia, enfim. Então, as altas montanhas, elas dificultavam o acesso dos fenícios ao interior do continente e restringiam a agricultura a uma parte pequena e fértil do território. Então, por causa dessa escassa possibilidade de sobrevivência e de enriquecimento, que acontece? Os fenícios vão se lançar ao mar. Então, para isso acontecer, eles foram favorecidos pela natureza da região. Inclusive, o cedro, né, que era abundante nas florestas fenícias, ele possibilitou a construção de navios, né, leves e resistentes. Então, já com excelentes embarcações, né, conhecimentos astronômicos, os fenícios tornaram-se grandes navegadores da antiguidade. Eles navegavam inclusive à noite, guiados pela estrela polar, por isso essa estrela era conhecida no mundo antigo como estrela fenícia. Então, vocês podem ver aqui, ó, o território fenício ficava entre as montanhas e o mar Mediterrâneo, com terras pouco férteis e vasto litoral, suas atividades econômicas se voltaram para o mar. Bom, aqui se estabeleceram um comércio com as principais cidades da antiguidade, exatamente porque se lançaram ao mar. Em relação à organização política, vejamos. As condições geográficas do território fenício, marcadas pela presença das montanhas, né, vai contribuir para a formação de núcleos urbanos isolados uns dos outros. Então, esse isolamento geográfico, pessoal, ajuda a explicar por que os fenícios não formaram um estado centralizado. Na verdade, grandes cidades se desenvolveram de forma independente, né? Apesar de delas compartilhar a mesma origem, a mesma língua, a mesma cultura. Então, as cidades fenícias, elas eram política e economicamente autônomas, por isso elas são chamadas de cidades-estados. Então, vejamos, a organização política, cidades-estado, independentes com governo, exército, administração próprias. As principais cidades-estados fenícias são Arado, Biblos, Beritus ou Beirute, né, Sidom e Tirom. Tem aqui algumas imagens para vocês das ruínas de Biblos, Sidom, né, Cartago, né, que é a cidade fundada pelos fenícios. Bom, na sociedade fenícia, né, estava dividida em líderes políticos, grandes comerciantes e armadores, pequenos proprietários, artesãos, pescadores e camponeses, escravos e marinheiros, e politeísticas, que cultuavam vários deuses, tá? Ao contrário dos hebreus que eram monoteístas, os fenícios eram politeístas, cultuavam vários deuses. Bom, o alfabeto fenício, né, foi a maior contribuição dos fenícios para a posteridade. Hoje você deve utilizar as redes sociais para se comunicar, não é mesmo? Então você já reparou, né, que durante as conversas virtuais, né, as pessoas elas usam uma forma de escrita diferente. É uma linguagem virtual que está carregada de abreviações que são chamadas de emojis, né? Então, entre esses outros símbolos que visam tornar a comunicação mais ágil. Da mesma forma, os fenícios
eles precisavam de um código de comunicação escrita que facilitasse suas atividades, principalmente o comércio. Então, eles vão desenvolver uma, uma espécie de alfabeto, um conjunto de sinais que representam os sons de uma língua. Então, com pouco mais de 20 símbolos, tornou possível o registro escrito de compras e vendas, tá? Então, o alfabeto fenício ele tinha 22 sinais que representavam as consoantes. Então, ao serem usadas para escrever, os sinais eram alinhados da direita para a esquerda, tá? E é esse alfabeto utilizado hoje para escrever a língua portuguesa e a maior parte das línguas ocidentais. Então, a maior contribuição do povo fenício para a posteridade vai ser o alfabeto fenício. Nós vamos ver aqui então agora sobre outro dos povos que nós falamos no início. Nós vimos hebreus, os fenícios. Agora a gente vai ver sobre os persas. Vejamos então. Os persas, né? Vamos falar sobre a origem dos persas, né? Por volta do ano de 2000 a.C., né, os grupos humanos de origem indo-europeia, né? Porque os persas é de origem indo-europeia, se instalaram numa região de terras férteis, né, entre a Mesopotâmia e a Índia e o Golfo Pérsico. E com o tempo esses grupos formaram dois povos que foram os medos e os persas. Né? Os medos estabeleceram-se ao norte, próximo aos Montes Zagros e ao sul do Mar Cáspio, e os persas estabeleceram na parte mais pobre, né, a sudoeste. Geralmente eram os vassalos dos medos, os persas, né? Quando a gente fala do povo do Império Persa, a gente está falando de Ciro, né, que é conhecido por ser bom administrador e guerreiro. Ele era respeitado pelos persas e por outros povos, né? Por volta de 550 a.C., o rei persa Ciro II vai derrotar os medos e vai unificar os dois reinos, tá? Então está aqui, ó, em 559, mais ou menos a contagem de Cristo, Ciro II, né, mais conhecido posteriormente como Ciro Grande, do clã dos persa dos Arquemênidas, liderou uma rebelião contra os medos. Então ele vai derrubar o reino medo por volta de 550, vai conquistar a Lídia e cidades gregas, e também a conquista da Babilônia em 539 a.C. Então, todos os habitantes da Babilônia, assim como todos aqueles que viviam no país de Suméria e de Acádia, vão reverenciar, então, o Ciro, né, por ser um bom administrador, é um grande rei, na verdade, e bem generoso. Então, Ciro morreu em combate em 529, combatendo os massagetas, e é sucedido pelo seu filho, Cambises II, tá? Bom, Cambises II assume, né, o trono persa, é tido como déspota, como tirano, né, muito diferente de Ciro, e de temperamento explosivo. Ao voltar da Pérsia, Cambises morreu e vai ser sucedido então por Dário I. Vejamos, Dário, ele assumiu o comando do império. Em seu reinado, né, os domínios persas vão atingir a máxima extensão, né, vão desde a Trácia no ocidente até as margens do rio Hindu no oriente. Então, em seu governo, Dário vai implementar importantes medidas, né, para estimular a economia e tornar a administração do império mais eficiente. Então, esmagou rebeliões no Elam, Média, Assíria, Egito, etc. Vai organizar o império dividindo-o em satrápias, a gente vai ver mais aqui na frente. Construiu as estradas reais, estabeleceu a moeda nacional, o dárico, e conquistou a Trácia e a Macedônia. Vejamos então, em relação às satrápias, né? Dário vai dividir o império em satrápias, que eram mesmo que regiões administrativas. Então, eram 20 províncias denominadas satrápias, cada uma governada por um funcionário indicado pelo rei, que era chamado de sátrapa. Então, para evitar traições, Dário I enviava fiscais reais às satrápias, conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei, para fiscalizá-los. Era uma espécie de espionagem, né, muito eficiente, por sinal. Em relação à estrada real, né, vai ordenar a construção de uma grande rede de estradas, né? A estrada real, ela é de Susa, né, até Sardes, na Ásia Menor, com uma extensão de 2.500 quilômetros. Então, foi o primeiro sistema de correios da história. Dário também vai criar uma moeda única, o dárico, né, impedindo que as satrápias tivessem suas próprias moedas.
Então, Dário era cunhado em prata ou ouro com o objetivo de facilitar as atividades comerciais. Bom, guerras grego-persas, né, a gente pode falar, que ao ver também que a situação política da Grécia representava uma ameaça contínua para a instabilidade de seu império, então Dácio vai empreender a conquista de toda a Grécia. Porém, né, as tropas vão ser derrotadas na Batalha de Maratona e Dário vai morrer sem ter a chance de iniciar uma nova divisão. Após o reinado de Dário II, começa o reinado de Dário III, que vai ser o último rei do Império Aquemênida da Pérsia, do Império Aquemênida, né, da Pérsia. Era um governante sem talento, sem qualidades para administrar um império tão vasto, né, tão complexo, e que fora tão bem administrado por Ciro, por Cambeses, né, por Dário. Então, era um império instável, de sátrapas não confiáveis e indivíduos descontentes e rebeldes. Então, Dário III vai ser o último, na verdade, rei do Império Persa. Quando ele recebe as investidas, né, de Alexandre o Grande, que almejava ser o rei da Arquemênida. Então, em 330 a.C., Alexandre toma Persépolis e seu grande exército saqueia e incendeia a cidade. E vai ser aí que Dário vai ser capturado, vai morrer assassinado, e Alexandre vai se casar com a filha de Dário III, tá? Bom, em relação à religião persa, a principal religião era o chamado zoroatrismo, né? Para os zoroástritas existiam duas forças opostas que lutavam entre si, que era Ahura Mazda, o criador benéfico, e Arimã, o destruidor. Então, existiam vários deuses, podemos dizer que eles eram politeístas, então, existiam vários deuses que representavam as forças da natureza, como o deus Sol da agricultura, da lua. Então, segundo o zoroatrismo, os deuses estavam eternamente em conflito e cabia aos homens praticar as boas ações. Então, os atos feitos na terra eram julgados após a morte. Havia então um padrão moral a ser seguido por aquela sociedade, né? Podemos dizer que seria a primeira religião com padrões morais a serem seguidos. Então, além disso, eles mantinham rituais de adoração e de sacrifícios aos deuses representativos das forças da natureza. Bom, em relação à economia, inicialmente praticava agricultura com a produção de centeio, trigo e cevada, criação de gado, exploração de minérios. Com a expansão do império, né, que vai acontecer durante os reinados aí de Ciro, de Dário, né, vai vir o desenvolvimento do artesanato e do comércio, sendo que o comércio ele passa a ser, né, a atividade mais importante com a formação do império. Desculpa aqui, ó, pessoal, está digitado errado aqui. Na sociedade, né, a sociedade persa era dividida em três grupos sociais: sacerdotes ou magos, os nobres e os camponeses. A arte, né, entre os primeiros exemplos da arquitetura persa, destacam-se pequenas casas feitas de argamassa e de tijolos de barro cru. As características, né, com a criação de criaturas místicas, fantásticas, quase sempre grandiosas, figuras com cabeças humanas e corpos de touro, leão e águia, como vocês podem ver aqui, ó. A arte foi a mais pura manifestação de poder do Império Persa, tá? Então, a existência de cidades como Parsagada e Susa demonstraram claramente, através de seus imensos palácios, de seus salões magníficos, né, sustentados por colunas de estilo, como vocês podem presenciar, e extremamente original, e pelos capitéis com motivos baseados em cabeças de cavalo, águia ou touro, né, a arte dos grandes soberanos persas. Aqui nós temos outra imagem. Escultura persa era acentuadamente assíria, né? O mais famoso relevo é o de Berristu, rocha gigantesca de 456 metros de altura, coberta de inscrições e entalhes que narram episódios da história persa. Muito legal. Aqui nós temos a imagem da cerâmica, né? A cerâmica também imprimiu sua marca na história da arte persa, né? Restam vários pratos deste período expostos no Museu Britânico, no Hermitage e no Metropolitan Museum, em Nova York. Curiosidades: os persas inventaram uma das redes de correio mais eficientes da antiguidade. Nós vimos lá com a criação da Estrada Real. Também são persas os registros mais antigos do uso de tijolos de pedra
domesticação de cabras, do vinho tinto, e foram eles que inventaram o tarro ancestral do violão. O pêssego, o espinafre e a galinha eram exportados pela Pérsia e de lá espalharam-se pela Europa. Os persas erguiam zigurates, que eram grandes centros cívicos que serviam de observatório. O termo mago mágico vem da Pérsia, onde os magi eram os sacerdotes dominantes, e também inventaram o polo, né, esporte, e o gamão, jogo de tabuleiro. Então, o moinho também é uma herança persa. Bom, a gente está terminando aqui a nossa aula de hoje, foi um pouquinho extensa, porque falar de três povos exige um pouquinho mais de tempo. Nós vimos aí sobre os hebreus, os fenícios e os povos persas. Os alunos do sexto ano podem ir também no livro didático do sexto ano e procurar sobre esse conteúdo para dar uma lida mais nos textos. A matéria do PET está na semana 1, então, do PET 4 do sexto ano. E a atividade a ser realizada é na página 61 e 62, então, da semana 1 desse PET 4. Terminamos aqui. Boa aula para vocês, pessoal. Bons estudos aí.